Por quantas pessoas tinham? Ai, gente aí. Ah, não acredito, velho. Galera, caiu a transmissão, mas estamos voltando. Certo, galera. Cláudio Minduim tá voltando. Conseguiu voltar. Bom, estamos voltando, estamos voltando. Caiu aqui, parece que teve um erro de conexão, mas voltamos. Vamos lá, galera. Boa, boa. Vamos lá então, viu? Então, assim, voltando para essa parte de nutrição vegetal, simplificando tudo, né? Lógico que isso aqui tem diversos processos envolvidos, enzimas, hormônios, mas, resumindo, tem esses três pontos: nutrientes no solo, absorção dos nutrientes e metabolização rápida. A gente primeiro precisa ter os nutrientes eles precisam ser absorvidos e os nutrientes eles precisam ser metabolizados. Porque se a planta só absorver nutrientes, mas ela não metabolizar, ela pode ficar com eles de forma atrativa para pragas e doenças, ou para pragas, pode ter uma maior condição de desenvolver doenças, por ela não conseguir metabolizar e sintetizar proteína. Ou seja, ela vai ficar com produtos mal acabados, com substâncias inacabadas, e isso vai acabar tornando ela fraca. Bom, aqui está um esqueminha simplificado, tá? Do que a gente tem aqui do organismo vivo. Por exemplo, as entrelinhas de matéria orgânica aqui fazendo o processo de fotossíntese. Aqui a gente tem, primeiro, a planta, os capins, que são gramíneas, que têm o metabolismo acelerado, aí, absorvendo energia solar, gás carbônico e fazendo fotossíntese, fazendo a síntese de proteínas, proporcionando, desenvolvendo matéria vegetal, e isso vai fazendo ali um rápido crescimento. A gente também tem esse processo realizado aqui na linha das árvores. Isso vai desenvolver ali matéria orgânica, que conforme o manejo, as podas, a gente consegue liberar, fornecer material para o solo. Esse material ele vai se decompor. Essa decomposição vai fazer a liberação de nutrientes, mas não é diretamente pelo material, é pelo processo da matéria orgânica, pelo processo que os micro-organismos vão estar decompondo. Então, a matéria orgânica ela não é diretamente um alimento para as plantas, ela precisa passar por esse processo de decomposição. Isso vai acabar liberando nutrientes tanto para as entrelinhas quanto também para as linhas de árvores. Então, é uma sucessão ecológica da microbiota ativada. É uma interação positiva entre as entrelinhas e entre a linha de árvore.
Aqui tem um ponto interessante, que é o efeito da concentração da solução nutritiva sobre o desenvolvimento radicular. Esse foi um experimento feito com milho pela primavera e analisado a produção de massa de matéria seca. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem a aplicação de uma concentração X e ela foi feita com uma concentração X, ou seja, produziu 0,43 gramas de folha e raiz com 0,07 gramas. Quando ela dobrou essa concentração, a folha produziu menos e as raízes manteram a mesma coisa. Então foi aplicado o nutriente de forma uma solução nutritiva. Essa solução nutritiva tinha alguns nutrientes, mas era a mesma solução nutritiva. O que mudou foi a concentração. Quando ela diluiu 50 vezes, o que aconteceu? Ela produziu mais folha, um pouquinho mais de folha, só que ela produziu muito mais raiz. Ela produziu aí 0,56 gramas de raiz. Produziu 8 vezes mais raízes. Então, isso serve para a gente entender quando a gente for fazer também uma aplicação de biofertilizante, por exemplo, é buscar entender essa concentração ideal para a gente proporcionar um bom desenvolvimento. Porque se a gente tiver o nutriente, mas a planta não conseguir absorver, a gente não vai estar nutrindo ela. E se a gente fornecer esse nutriente, a planta absorver, ela não conseguir metabolizar, provavelmente ela não vai conseguir formar as suas proteínas e fazer o seu desenvolvimento, o seu metabolismo. O metabolismo ele vai ficar travado, né? Então esse é um experimento bem legal, né, que simples, que mostra a importância da gente não ter uma concentração muito alta de nutrientes nos solos tropicais. A gente precisa de processos de vida. Os fertilizantes químicos, eles acontecem isso aqui, ó. Eles vão liberar, vão ter uma concentração muito alta aqui, e a planta vai ficar aqui, ó. Vai ficar com desenvolvimento radicular aqui. Deu um veranico, 7 dias sem chuva, qual desses milhos aqui vocês acham que vai ser mais resistente? Qual desses milhos aqui vai ter mais resiliência para um veranico, que vai conseguir absorver mais nutriente, que vai ter menos necessidade de água e adubo? Aqui está o segredo. Está no desenvolvimento radicular. Aqui essa planta ela vai conseguir absorver muito mais água e nutriente do que essas outras. Então não importa o quão mais nutriente você vai tacar aqui se ele estiver muito concentrado. Esse é um experimento bem legal. Bom, galera, vamos passar pela parte aqui dos princípios agroflorestais agora. Vamos ver se o pessoal está voltando. Já voltou uma galera. Vamos, vamos fazendo aqui as perguntas, interagindo, colocando aqui o like. Digam se estão gostando. No final aqui do terceiro dia, a gente vai enviar esse PDF, beleza? Bom, vamos passar aqui para a parte dos princípios, então. Eu trouxe aqui 5 princípios agroflorestais, onde a gente vai ter a fotossíntese, sucessão e estratificação, cobertura do solo, diversidade, densidade e acumulação. Cobertura do solo. Como que a gente pode fazer a cobertura do solo? A gente tem a cobertura viva, que é a partir da vegetação, das próprias plantas, e a gente tem a cobertura morta. A cobertura viva, ela é essencial, primordial para a gente conseguir também oferecer a cobertura morta. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem aqui a faixa de capim, por exemplo, onde essas faixas de capim elas estão protegendo já o solo, e essas faixas de capim elas estão sendo a fonte de material para fazer essa cobertura morta.
que aqui no caso é um plantio de mamão, numa área que a gente plantou aqui em Brasília, né, no sítio Florestil, de um dos nossos parceiros. Então, o foco aqui é o mamão. O mamão ele tem um espaçamento de mais ou menos 2, 3 metros entre linhas, dependendo da variedade. Tem variedade que pode ser um espaçamento ainda maior, né? Aqui, se eu não me engano, a gente colocou 3 metros. E nessa entrelinha a gente plantou o capim para fazer essa cobertura viva, mas também para proporcionar essa cobertura morta. Nesse outro caso aqui, a gente já tem um plantio de hortaliças com uma cobertura com cavaco, que é um material também muito bom para fazer cobertura, mas é um material que não é todo mundo que tem acesso. E dependendo do acesso, ele pode ser caro também. Então, é um material muito nobre. E para hortaliças ele é muito bom, porque ele é um material que vai ter mais lignina, ele vai proporcionar mais processos, ele vai ter uma liberação boa de nutrientes, pelo processo de decomposição, né? Vai ter ali, com certeza, a atração de diversos fungos e bactérias. E quando a gente fala de fungos e bactérias, é importante lembrar que 90% dos fungos e bactérias são benéficos. A gente vai ter uma fração mínima ali dos que são patógenos. Então, aqui está um caso de cobertura morta. E aqui está um outro caso também de cobertura viva proporcionando material para cobertura morta. Aqui foi uma área que a gente fez aqui no Lago Oeste, num sítio do amigo nosso, onde a gente plantou também hortaliças, junto com capim nas entrelinhas, aqui são faixas menores, e a gente plantou aqui também algumas variedades de framboesa, né, num sistema aqui com outros tipos de fruta, abacateiro, limoeiro, citros, etc. Bom, aqui é um plantio de banana em Martinica, que foi orientado pelo Ernest. Essa aqui era uma propriedade que ela utilizava bastante herbicida, não fazia esse plantio do capim nas entrelinhas e realmente solicitou uma consultoria do Ernest para conseguir melhorar a qualidade das plantas e reduzir custos. Então, uma das atividades que foi orientada foi o plantio do capim nas entrelinhas. Com isso, eles iam conseguir parar de fazer a aplicação de herbicidas e iam melhorar a qualidade do solo deles, proporcionando assim também uma cobertura para as linhas de árvore. Ia reduzir capina, ia reduzir a aplicação de herbicida, ia reduzir a aplicação de agrotóxico, ia melhorar a qualidade do solo. Com isso, ia melhorar o desenvolvimento, né, das plantas. Uma das outras questões que o Ernst orientou foi a introdução também de outras árvores, para conseguir trazer diversidade. Então, aqui no caso é a moringa, que foi plantada entre as bananeiras, e a gente vê aqui já a cobertura de solo proporcionada pelo capim. E aqui foi interessante que foi realizado um trabalho, deixa eu ver, foi realizado um trabalho de desenvolvimento de maquinários para conseguir fazer a roçada dessa entrelinha e já colocar na linha de plantio. Porque uma das dificuldades que a gente tem hoje com esse tipo de manejo é a questão da mecanização, né? A gente tem que ter um sistema também que ele vai ser viável de manejo. Então, aqui começou o trabalho, eu lembro que foi bem no início, assim, dessa questão de estar plantando muito capim nas agroflorestas, etc., 2016, né? E que estava sendo os primeiros desenvolvimentos desses maquinários e implementos que roçavam esse capim e já jogava ali para o canteiro de árvores. Bom, aqui a gente vê diferentes áreas sem vegetação, sem cobertura de solo e entrando em processo de desertificação. Então aqui, por exemplo, ó, dá para ver uma araucária aqui, na região do sul, um cavalinho ou outro, que com certeza vai estar bem magro, um pouquinho de vegetação só na beira do rio aqui, uma vegetação bem baixa, e com certeza aqui sendo já virando um deserto por falta de cobertura, por falta de vida. Aqui no Cerrado, onde muitas vezes a gente vê essas propriedades sendo largadas, que elas são todas degradadas, com uso intensivo de maquinários, com uso intensivo aqui de agrotóxicos, adubos, o solo fica compactado, o solo fica duro, o solo fica sem vida, nada mais cresce, sem cobertura, e isso acaba
trazendo aqui a desertificação. Região Nordeste e aquilo que se assemelha ao planeta Marte, né? Onde a gente vai chegar se a gente não aprender a reconhecer, né, os nossos erros e a importância, né, da gente conseguir preservar os nossos solos. Bom, um dos pontos importantes quando a gente vai fazer essa cobertura é a gente entender também como que a gente deve fazer essa organização do material. No caso, quando a gente vai plantar esses canteiros de hortaliças, essas coisas, é importante a gente fazer um formato que a água, por exemplo, ela vai estar sendo destinada diretamente para as plantas e não para os caminhos. Então, muitas das vezes, quando a gente faz os canteiros de hortas convencionais, a gente faz o canteiro mais alto e o caminho mais baixo. Ou seja, a gente faz como se fosse uma telha que a água vai direto para o caminho. E isso é feito já no implemento, muitas vezes, que vem um trator, que o tratorito já vem com a encanteiradeira, etc. Por quê? Porque a gente aumenta essa terra para o canteiro, a gente pega essa terra mais fofinha, mais nutrida, mas a gente acaba esquecendo que a água vai toda para o caminho. Então, um dos pontos que é importante se fazer quando tem já esses canteiros feitos mais altos é colocar bastante matéria orgânica no caminho para que possa ficar mais alto do que o próprio canteiro. E aí proporcionar um formato onde a água ela vai estar indo para o caminho, beleza, mas ela vai estar infiltrando, mas ela também vai estar sendo direcionada para o canteiro, que é onde ficam as plantas. Então, geralmente nos caminhos é colocado esse material mais grosso e nos canteiros esse material mais fino. E no caso de hortaliças, quando a gente faz essa cobertura, é importante na hora que for plantar fazer um buraquinho, plantar e não deixar muito solo exposto, para justamente nesse local que é um local mais sensível, ele não ressecar, a água da chuva não vir aqui, não causar erosão, não respingar argila, não respingar barro na folha, que as mudinhas também são sensíveis, e isso acabar prejudicando as plantas. Então, as mudinhas de hortaliças, a gente abre só um buraquinho na matéria orgânica e planta elas. E aí, essa matéria orgânica, quando a gente trabalha com hortaliças, é bom ser uma matéria orgânica mais fina, assim, ó. Porque se for um capim muito grosso, com muito talo e tal, fica difícil fazer esses buraquinhos. Você faz um buraquinho aqui, quando você vai fazer o buraquinho da frente, já tampou a muda que você tinha plantado ali atrás, e aí isso acaba complicando. Então, quando o plantio é de hortaliça, a gente vai fazer a cobertura de solo, essa matéria orgânica ela precisa ser mais fina, mais fácil de se manusear, porque você coloca a cobertura, você planta as mudas depois que você colocou a cobertura de solo. No caso de frutíferas, não, você planta a muda e depois você faz essa cobertura. Bom, aqui está um pouco do formato de ninho ideal para fazer aí esse direcionamento da água, né, para as árvores. E é importante também, onde está aqui o colo da planta, a gente não sufocar ela, porque a planta ela respira aqui pelo caule. Então, se a gente acaba sufocando a planta, colocando muita matéria orgânica para cá, ela acaba podendo apodrecer e ficar asfixiada, né? Ela não consegue respirar por aqui. Então, um dos pontos importantes é justamente liberar essa área, e aqui a gente vê que a tendência é a água, os nutrientes, eles serem direcionados aqui para o bem na base das plantas. Protege também aqui de ventos ressecantes, né? Bom, utilização da bananeira na formação da serrapilheira. A bananeira é uma planta chave ali para algumas regiões de agrofloresta. Além de produzir a banana, que é um fruto dos mais consumidos no Brasil e no mundo, é ótimo de mercado. Ela também proporciona muita matéria orgânica, uma matéria orgânica que tem bastante água. Então, em alguns casos, você consegue até ter uma irrigação a partir da bananeira.
Quando vai fazer essa cobertura, é interessante também entender qual que é o melhor material. Você pode ter algumas regiões gramíneas, leguminosas, você pode ter alguns outros tipos de asteráceas, você pode ter um mix de plantas também, que algumas vezes é o ideal, você fazer um mix de plantas que se desenvolvem bem na sua região, de plantas que vão trabalhar bem esse solo, de plantas também que têm um bom rebrote, que tem um crescimento mais é, organizado e controlado. Aquelas plantas que perfilham muito, talvez não são as ideais para você fazer uma cobertura em consórcio com plantas frutíferas, ou raízes, ou plantas de um porte mais controlado. No caso de um pasto, é ótimo você ter essas plantas que são estoloníferas, né, que vão soltando os estolões ali, e elas vão andando, porque elas fecham bem o pasto. Agora, no caso de fazer uma agrofloresta, você tem que selecionar bem, porque senão você vai ter essas plantas soltando estolão, e elas irem indo para cima dos canteiros, e você tem um trabalho grande aí na hora de fazer a capina. Uma das questões da braquiária é que ela é estolonífera, né? Ela vai andando, ela vai indo para cima das plantas, etc. O capim mombaço, por exemplo, ele já tem um crescimento cespitoso, ou seja, um crescimento controlado para cima, reto. Tem um dimensionamento dessas entrelinhas para a produção de matéria orgânica. Então, dependendo da sua área, você tem que ter uma distância mínima para você conseguir produzir matéria orgânica suficiente para as linhas de árvores, né? Isso é dimensionado já dependendo do consórcio. Tem o dimensionamento também referente ao uso dos equipamentos no manejo. Então, dependendo se você tem uma roçadeira que tem uma largura de 3 metros, se você colocar uma entrelinha de 4 metros, talvez você vai ficar com 1 metro ali que você não vai conseguir roçar e você vai ter que ir voltar, gastando mais gasolina e aumentando o, o tempo de trabalho. Então, isso é uma questão que precisa ser analisada também. Quais que são as larguras dos equipamentos de manejo? Bom, esse aqui é um trabalho da Coopera Floresta de pesquisa, onde eles fizeram as análises de solo em diferentes partes do canteiro. Dá para ver ali o canteiro, por exemplo, em 2013, que foi o início, um pH ácido, carbono no solo mínimo, V% lá embaixo. Em 2014, uma análise no canteiro e no consórcio. Ou seja, no canteiro, pH já melhorou bastante, carbono aumentou mais que o triplo, V% subiu, foi para 79%, já sendo ideal para várias culturas, como por exemplo o tomateiro. O tomateiro ele precisa de um V% aí próximo a 80, para ele se desenvolver bem. E no consórcio, ele já melhorou também, ó. Foi para pH já ter uma aumentada, o carbono já dobrou e o V% também aí quase que dobrou em comparação ao ano anterior. Isso por quê? Pelo trabalho, né, dessa decomposição dessa matéria orgânica, dessa vida no solo, dessa interação ali entre os micro-organismos que vai melhorando a qualidade do solo e, consequentemente, vai melhorando a qualidade das plantas. Bom, aqui uma área, por exemplo, com frutíferas, com gramíneas, e uma outra área que pode ser também projetada e organizada para regiões semiáridas, com diferentes tipos de plantas. O importante é a gente ter ali a fotossíntese sempre acontecendo. A gente aproveitando esse recurso que é a captação da luz solar, proporcionando ali a síntese de proteína, proporcionando o desenvolvimento das plantas. Então, cada região vão ter as suas plantas ideais para conseguir fornecer essa matéria orgânica. Talvez, em determinadas áreas, eu não vou conseguir ter o capim, o milho, o mamão, a banana. Eu tenho que trabalhar com palma forrageira, vou ter que trabalhar com mamona, com sisal, com mandacaru, com leucena, com plantas mais rústicas para conseguir fazer essa cobertura de solo. Bom, a fotossíntese. A fotossíntese, ela é o processo que originou a vida na Terra.
Eu lembro quando eu fiz o curso da Fazendouro Fino, uma das coisas que o Henrique ele questionou bastante a gente foi perguntar qual que é o ponto mais importante da agrofloresta, o princípio mais importante. E aí todo mundo, cobertura de solo, podas, diversidade, tanã, tanã. E ele falou, olha, fotossíntese. É a gente proporcionar uma agrofloresta produzindo fotossíntese o tempo inteiro, todas as épocas do ano. Ela está realizando fotossíntese. Isso vai trazer realmente energia, né, para o sistema. Então, quanto mais fotossíntese, mais vigoroso o sistema. A maximização da fotossíntese por meio do plantio em alta densidade em estratos permite tornar o sistema verde escuro e mais frio. Então, a temperatura ela também vai sendo controlada. Isso vai proporcionar, se a gente conseguir fazer a ativação da fotossíntese em diferentes estratos, a gente acabar produzindo aí de 2 até 3 vezes mais. Né? Como diz o Namastê, a agrofloresta, ela é um sistema de 4 dimensões. Ela é um sistema com largura, comprimento, altura e o tempo, que a gente vai falar na sucessão e estratificação. O que acontece com a monocultura? A monocultura ela tem uma fase também de muita fotossíntese. Por exemplo, no auge ali do desenvolvimento vegetativo do milho, antes de começar a dar as espigas. A gente vai ter ali essa área verde fazendo fotossíntese, mas vai ser um período específico, onde em uma época do ano ela vai estar com um grau máximo de fotossíntese. Vai ser só um pico de fotossíntese durante uma fase do ano. Então, isso acaba perdendo potencial produtivo por conta de fotossíntese, por conta de ser um ciclo que depois que ele se acaba, o solo fica nu, o solo fica sem nada, e aí você tem que plantar de novo, preparar de novo, fazer adubação de novo, fazer essas coisas todas para plantar uma nova cultura. Não tem a sucessão envolvida nisso, né? Então, a fotossíntese, resumindo, é isso: é a captação, a absorção da energia solar com dióxido de carbono, formando carboidratos, tendo ali o consumo de água e liberando oxigênio. Isso fazendo ali a síntese de proteínas e acelerando ali o metabolismo das plantas. Vocês estão conseguindo? Tá boa? Ó, aqui a Camila perguntando, né? Há risco de competição entre o capim e a espécie escolhida? Camila, se você deixar o capim no pé da sua planta, bem no pé mesmo, não é interessante. Você tem que deixar o capim ali um pouco na entrelinha. Então, é importante você deixar uma distância também entre as plantas e o capim, tá? E aí é você colocar o capim bem nessa entrelinha, que vai ser ali o ideal para você poder roçar. Teve um plantio que eu fiz, que acabou me dando muito trabalho, que eu plantei o abacaxi e o capim muito junto, e aí na hora de roçar, eu acabava tendo um trabalho muito grande de roçar essa planta sem pegar no capim. Então, o ideal é realmente fazer uma linha de capim, uma faixa de capim, para você conseguir fazer um manejo que consiga proporcionar ali uma roçada mais eficiente. Senão, se você tiver tudo muito junto, você não vai conseguir roçar e pode ter essa competição, tá? Então é bom você setorizar. Você colocar ali a faixa de capim e você colocar a faixa de planta, não deixar elas muito juntas, porque pode ter o risco da competição, mas também vai atrapalhar muito os dados culturais. Boa, galera, ó, o pessoal tá voltando. Vamos que vamos. Acabou a live não, estamos na parte dos princípios. Deu uma caída aqui na internet, mas voltou. Beleza, maximização da fotossíntese na caatinga. Olha só um exemplo da Fazenda Ouro Fino. Na verdade, não é na Fazenda Ouro Fino, né? Foi o Henrique Souza da Fazenda Ouro Fino que fez um trabalho lá no semiárido aí com espécies aqui
a palma forrageira, a mamona, feijão de porco, essas coisas, esse mix de plantas aqui rústicas que vão trazendo aqui um desenvolvimento vegetativo mais acelerado, tá vendo? E aí isso aí vai regenerando o, o ambiente, o solo, proporcionando aqui o desenvolvimento de vida. Bom, olha a diferença de um plantio de eucalipto já mais maduro, uma monocultura de eucalipto, uma integração lavoura-pecuária, ou uma interação pecuária-floresta, já melhora um pouco, né? A gente vê que aqui embaixo tem, já realizando fotossíntese aqui embaixo, aqui não tem nada, aqui não cresce porque não tem luz, aqui vira um bosque, e aqui, ó, você vê que aqui se pegar fogo, queima tudo. E aqui uma agrofloresta, o ambiente como fica, com plantas, diversidade, com estratificação, e aqui o eucalipto também presente. Então, o ladrão não é o eucalipto. O ladrão é a gente não saber usar o eucalipto no sistema. A gente pode ter diversas plantas que vão estar fazendo essa função do eucalipto também. Sucessão e estratificação. A sucessão e estratificação, ela é um princípio bem interessante, porque a gente entendendo ele, a gente consegue fazer agrofloresta em qualquer lugar do planeta. E os princípios, eles são interligados. Então, não adianta a gente ter a sucessão e estratificação e não ter a cobertura do solo, por exemplo. A gente ter a sucessão e estratificação e não ter diversidade de espécies. A gente tem que ter esses princípios conectados. Bom, o que seria a estratificação? A estratificação ele está relacionado à altura que a planta ocupa no ecossistema de origem dela, mas ele está mais relacionado com a necessidade de luz também que essa planta necessita. Ou seja, o extrato emergente, são aquelas plantas que elas não toleram nada em cima delas, na fase produtiva. O eucalipto, ele pode estar em determinado momento embaixo de um mamoeiro. E o mamoeiro, que é extrato emergente também, ele pode estar embaixo de um pé de milho. Só que, na fase produtiva, o mamoeiro ele não pode estar embaixo de nada, porque senão ele vai sentir a sombra, ele não vai produzir igual ele produziria se ele estivesse no seu devido extrato. O extrato alto, ele já tolera certo sombreamento, mas pouco, por isso que o extrato emergente a gente coloca numa densidade de 20%. O extrato alto, ele tolera certo sombreamento, mas ele ainda é uma planta que não pode ficar muito sombreada. O extrato médio, eles já são espécies que já vão suportar um sombreamento maior, e o extrato baixo são plantas que precisam de sombra para se desenvolver. Com isso, a gente consegue fazer uma organização. Eu mesmo não gosto de trazer esses números aqui como regra e ficar muito preso a isso. Tem vezes que é importante a gente entender a estratificação, mas tem alguns casos, por exemplo, que eu acabo deixando menos que 80% de extrato baixo, porque vai depender de qual que é o foco da sua cultura, qual que é o foco da sua área. A sua área ela vai ter um foco de produção de qual fruta, de qual cultura, porque a gente precisa ter um foco na agrofloresta. Então, quando eu fui desenvolver, por exemplo, uma agrofloresta com foco em framboesa, e a framboesa ela está ali sendo classificada como extrato alto, ela não tolera muito sombreamento, você vai até ver uma framboesa, ela pode produzir em determinado estágio de sombreamento, mas ela não vai produzir como ela poderia se ela tivesse com uma área mais com insolação maior. Então, o que eu fiz nessa área com foco em framboesa? Eu deixei um extrato alto com maior porcentagem, porque eu precisava aumentar meu stand de plantas. Eu diminui o extrato médio e baixo, deixando eles com menos porcentagem, e deixei o extrato alto com ali mais ou menos 80%. Eu reduzi um pouco a minha porcentagem total,
mas eu aumentei o número de plantas que era o meu foco, que seria, no caso, a framboesa. Se eu tiver um sistema agroflorestal com foco em mamão, eu tenho que ter uma maior porcentagem de extrato emergente. Então, esses números, eles podem se alterando, é bom a gente entender essa base, mas eles podem se alterando conforme a minha necessidade e o meu foco. Se eu quero fazer um plantio com foco em café, justifica eu trabalhar com essas porcentagens e essas densidades. Se eu for trabalhar um sistema com foco em cacau, justifica eu trabalhar com essas densidades e essas porcentagens. Então, isso vai depender do foco que a sua cultura for a principal, de qual que é a cultura principal de fato, né? Qual que é o extrato dela e como que vai ser o seu desenho. Aqui é uma tabela que a gente utiliza, chamada tabela de estratificação e sucessão, quando a gente vai desenvolver uma agrofloresta. Então, por exemplo, eu posso ter plantas que a gente vai estar colhendo com 45 dias. Eu posso ter plantas que a gente vai estar colhendo com 90, com 180, com 360, com 2, 3, 5, 15, 30 anos. O importante é a gente plantar essas espécies todas no início. Mas essa é a sucessão que a gente vai tendo. A gente vai ter plantas com colheitas em diferentes estágios. Então, por exemplo, eu quero ter um plantio de manga, eu vou começar aqui a colher, né, com 5 anos, uma manga muito precoce com 2 anos, mas eu posso começar a colher no primeiro ano aqui essas espécies. Mamão, milho, feijão, pimenta, abóbora. Isso aqui é um exemplo, tá, galera? Isso aqui é um exemplo de um sistema que a gente está desenvolvendo em um SAF. E o foco desse SAF qual que é? Manga, banana, mamão. Então a gente adensou no desenho o mamão. Por quê? Porque na fase aqui de 1 ano, 2 anos, a gente vai ter mais que 20% de extrato emergente. Então aqui é para dar um norte, para conseguir entender de fato como que a gente também chega num sistema mais produtivo. Porque se a gente fosse somar, ó, 20 com 40, 60, com 60, 120. Com 80 já está 200%. A gente já consegue produzir 2 vezes mais que a monocultura. Então aqui é um dos pontos que a gente consegue aumentar a produtividade, é esse plantio em andares. E se eu aumentar muito essas porcentagens aqui de cima, se meu objetivo for ter 80% de café, o meu cafeeiro ele vai ficar muito sombreado e pode também acabar se prejudicando. Então, no caso de eu ter 80% de extrato baixo, eu tenho que realmente ter no máximo isso aqui. Porque se aumentar muito extrato alto e extrato emergente, aí meu cafeiro vai ficar sombreado. Mas se eu quiser ter mais quantidade desses extratos aqui, eu posso diminuir esses outros. E fazendo esse equilíbrio. Bom, diversidade e densidade. Diversidade e densidade, ele é um princípio que a gente vê acontecendo de forma natural na natureza. Na natureza a gente vê sempre muita diversidade e sempre densidade de plantas. Se a gente deixa uma área parada, por exemplo, você pega uma área e cerca ela, o que vai acontecer? Vai começar a vir a regeneração natural. Sementes que estavam no, no solo vão começar a germinar, vai vir semente com passarinho, vai vir semente com o morcego, a fauna, que é também responsável pela dispersão. Isso vai trazer bastante diversidade. E as plantas, elas vão estar se multiplicando e aumentando a densidade delas. Então, na agrofloresta, a gente começa a organizar essa diversidade e densidade num sistema mais produtivo, voltado para facilitar tratos culturais e também proporcionar boas colheitas. Aqui é uma foto, por exemplo, do sítio semente, né, em 2014, se eu não me engano, quando eu fiz os primeiros cursos lá. A gente vê aqui a placenta com mandioca, com couve, com milho, com batata doce, com abóbora, couve aqui
cada canteiro com algumas culturas, a gente vê a fotossíntese, a gente vê a estratificação. Então a gente vê numa agrofloresta bem formada os conceitos, os princípios, eles se comunicando. O eucalipto sendo podado aqui para ele não sombrear muitas áreas. Aqui na Chácara Rica Floresta, de um parceiro do Hugo, a gente vê que o foco dele é banana e mamão. Então, ele fez um sistema aqui para facilitar o manejo, não colocou muitas hortaliças. Ele colocou as faixas de capim aqui para fazer a cobertura do solo. E isso está proporcionando para ele diversidade e densidade. Uma densidade proporcionada para não atrapalhar as culturas focos, que é o mamão e a banana. Então a gente vê a mamona desenvolvendo aqui, toda bem podada, né? Dá para ver que ela é raleada aqui, o solo bem coberto, uma área aí que ele está colhendo aí bastante fruta. Ó, aqui no meu sítio, em Cavalcante do Goiás, uma área com bastante pedra. Tô plantando aqui abacaxi. Olha o tanto de pedra que tem aqui. Para abrir essa área aqui, acho que o Camilo que está aqui na live, ele me ajudou a abrir ela. Então, a gente fez a roçada aqui da matéria orgânica, colocou aqui nesse material, e eu só consegui ter matéria orgânica porque eu tinha diversidade de plantas. Tanto as plantas nativas, quanto as plantas que a gente colocou, feijão guandu, a moringa, a feijão de porco, aqui está crescendo jaca, manga, caju, abacate, baru, jatobá, glericídia, estão crescendo várias árvores aqui. E aqui é um experimento na Fazenda UNB, que foi meu trabalho de conclusão de curso, onde a gente trabalhou vários desenhos diferentes. Aqui nesse caso é mandioca e açafrão, mas o foco também com banana. Um sistema que está mais adensado também, e que a gente vê os princípios eles conectados, né? Tem cobertura de solo, tem estratificação, tem sucessão. É sempre importante entender qual que é o foco do nosso sistema para a gente proporcionar ali o melhor desenho. Ó, a Chácara Suindara, que é um parceiro aqui de Brasília, o Gabriel, uma área com foco em café. Então, o extrato baixo aqui é o foco dele. Ele coloca aqui uma densidade boa de café e ele toma um cuidado para esse sistema ele não ficar tão sombreado e prejudicar a produção dele. A gente vê bastante diversidade e densidade. O Gabriel é uma pessoa que planta muitas árvores. Você vai na propriedade dele, é realmente uma floresta. Uma floresta que embaixo tem produzindo cafés especiais. Bom, e o princípio da acumulação? Se a gente tiver também bastante material, mas a gente não acumular esse material na linha de plantio, a gente perde uma energia que vai estar sendo dissipada. Então, a acumulação, ela é necessária para a gente conseguir otimizar esse material nas linhas de plantio. A gente acumular, não deixar solto esse material. Então, por exemplo, ó, naquela área que eu mostrei antes, mas no início dela, o que eu fazia? Eu pegava todo esse material e ia acumulando aqui na linha de plantio. Porque eu não tinha muita energia. Estava trabalhando numa área de morro, uma área que muita pedra. Eu tinha que acumular energia para essas plantas crescerem. Eu tenho que acumular aqui para o solo se desenvolver, para os processos ocorrerem. Então, esse princípio da acumulação ele é muito importante. A gente precisa estar acumulando energia aqui para essas plantas elas conseguirem ter esse, esse start, né, esse pulso inicial. E aqui uma área que a gente fez na Fazenda Limária, em Cavalcante do Goiás, também é uma fazenda que a gente plantou aqui 4.000 mudas de abacaxi, e que é um solo que tinha uma vegetação mais rala. Um capim aqui bem miudinho, a gente plantou aqui, ó, piteira, abacaxi. E que fomos acumulando esse material na linha de plantio, fazendo isso, trabalho de formiguinha, para ir juntando. Isso aqui, as duas áreas estão bem jovens, né? Então dá para ver muita coisa, o feijão de porco aqui nas duas áreas, ó, crescendo, tá vendo? Mas esse princípio da acumulação sempre sendo um fator ali para estar
sendo tomada atenção. Bom, aqui na região dos Calungas, no Vão de Almas, a gente pegou, fez um manejo na área, acumulou todo esse material na linha do plantio e fez uma roça aqui nas entrelinhas, ó. Fez uma roça de milho, de mandioca. Mas se a gente tivesse podado esse material, deixar tudo solto aqui nessa linha aqui, provavelmente não estaria acontecendo esse processo. Aqui esse material está todo destinado aqui para decomposição, para fazer aqui uma acumulação de energia, fazer um aumento de retenção de água, e é aqui ser realmente o local onde a gente vai colocar as árvores, as mudas frutíferas, etc., e aqui a gente ia fazendo o cultivo das roças. Aqui naquele SAF com mamão que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, também a gente acumulando, sempre fazendo essa roçada e acumulando esse material para a linha das frutas. E uma dos manejos importantes para a gente trabalhar na agrofloresta é a questão das podas. Então, nas podas, por exemplo, é um fator, é a engrenagem que a gente traz para a agrofloresta. Bom, vamos ver como é que está o chat aqui. Ó, Camila, uma área que jamais seria utilizada de maneira convencional. E quando não temos um fruto principal? Legal, Alexandre, essa pergunta foi interessante. Cara, aí você pode, quando, quando você não tem um fruto principal, provavelmente o seu foco não é um foco comercial. É você fazer uma regeneração, você fazer ali uma agrofloresta para consumo próprio, e, e aí você pode ter uma maior liberdade de fazer o seu desenho da forma que você achar melhor. Só que você vai ter que entender a necessidade de cada planta. Então, se você está com uma área que está com um canteiro, por exemplo, de acerola, a acerola, ela vai ser uma planta que ela é extrato alto, mas o porte dela é baixo. Então, você vai ter que tomar esse cuidado para nessas áreas que forem ter acerola, você proporcionar ali um ambiente propício para acerola. E aí você vai proporcionar esse ambiente, esse manejo ali para cada espécie da sua agrofloresta. A área do café é interessante você ter uma árvore criando ela. Cada espécie ela vai ter uma condição ideal para o seu desenvolvimento, né? Então você vai ter que tomar a, a atenção para estar entendendo se o seu manejo está sendo favorável ou se vai estar prejudicando. Se você pegar um pé de acerola e você sombrear ele, você vai travar o crescimento dele. Se você deixar o café também num sol muito intenso, você vai acabar podendo queimar as folhas dele. Ele tem variedades de café que não toleram um sol intenso na cabeça dele. Você acabou de comprar uma propriedade que não tem fruto algum, só pé de piqui. Não, aí não tem problema não. Aí você introduz ali frutas para poder colocar sua agrofloresta de pé. Frutas são produtos de alto valor agregado, né? Então é sempre interessante aí trabalhar com uma diversidade de frutas. Ó, a Elza perguntou: qual a distância ideal entre o plantio e o capim? Há uma regra? Elza, não há uma regra. Isso vai depender das espécies que você vai estar trabalhando. Por exemplo, o mamão. Se eu for plantar um SAF com foco em mamão, mamão ele é interessante estar entre 3 em 3 metros, entre linhas, mais ou menos. Depende da variedade, mas vamos supor que seria ali o espaçamento de 3 metros. O ideal é que esse capim ele fique na entrelinha ali desses 3 metros. Então, você vai ter uma distância do capim por mamão, vamos supor uns 50 centímetros, e vai começar a plantar nessas entrelinhas, né, nessa distância que sobrar ali entre um mamoeiro e outro. Então, não tem uma distância, uma regra para isso. Vai depender do tamanho das suas entrelinhas. É interessante você ocupar a maior quantidade da sua entrelinha para produção ali de alguma cultura, seja o capim, seja uma leguminosa, seja uma outra planta de cobertura.
No caso, é em uma escola. Existe uma dica de como começar? Ó, estou desenvolvendo um projeto, quero muito desenvolver um sistema permacultural de um sistema frutífero florestal, mas dentro de uma área não muito grande. Olha, Angélica, eu indico você começar pelas plantas que vocês mais utilizam aí na cozinha. Veja o que vocês mais utilizam, tomate, o que as crianças comem, um pé de banana, talvez não colocar árvores muito grandes, pode colocar árvores que vão se desenvolver, mas fazer a poda delas, mas procurar coisas que vocês vão realmente utilizar, talvez alguns temperos, né? Aí seria realmente um jardim ali agroflorestal e com bastante diversidade de mudas, mas principalmente o que vocês têm ali mais necessidade na cozinha ou nos lanches da tarde, etc. Aqui tá caindo, ó, tem um toca do dragão tá tendo queda de energia. Bom, vai comentando aí se a transmissão tá boa, se tá tendo queda de energia ou se tá dando para ouvir. Lembrando que depois a gente vai liberar o, o link da gravação e aí vocês vão poder estar também ouvindo com mais calma, tá? A gente vai liberar o link ali no final da última aula, a gente vai liberar a gravação toda. Bom, então vamos voltar aqui para as fotos, galera. Que eu vi quando eu li o livro da Coopera Floresta, achei bem interessante, né? Falando sobre as podas. Diz o seguinte: assim como quando se vai arrumar um quarto, o manejo em agrofloresta madura não pode começar com grandes operações. Em um quarto, por exemplo, não se deve mudar os móveis de lugar sem arrumar a cama antes, ou retirar de cima dos móveis objetos que atrapalhem a arrumação. Assim como quando se vai arrumar um quarto, no manejo agroflorestal são feitas as atividades simples e óbvias, primeiramente. Ou seja, a gente não chega numa agrofloresta e já com a motosserra cortando tudo, com o facão. A gente primeiro entende o que é mais óbvio e simples. Ah, eu vou tirar aqui os galhos mortos. Eu vou tirar aqui essas folhas velhas. Eu vou tirar aqui essa planta doente. E aí a gente vai entendendo, tendo uma comunicação. A poda é uma comunicação com o sistema. Então esse é um ponto importante, né, quando a gente fala de poda. Qual a importância da poda para o sistema? Primeiro, gerar matéria orgânica, fazer a estratificação das plantas, trazer a mensagem de crescimento e abrir luz. A poda é o motor propulsor das agroflorestas, igual diz o Ernest. O Ernest, você vê vários vídeos dele, ele tem três tamanhos de motosserra, vai para... Como ele já trabalha em áreas mais maduras, e que quando você vai tendo uma agrofloresta mais avançada, uma das coisas que você mais faz é poda no sistema. É poda, 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 colhe, 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 poda, 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 porque você tem uma máquina de fotossíntese e você tem que estar controlando essa fotossíntese, para também não fechar o sistema e não estagnar. O sistema está sempre pulsando, pulsando energia. Então, tipos de poda, a gente tem poda de frutificação, no caso, por exemplo, da goiaba, ela é super importante, da pitaia, de algumas frutíferas que precisam da poda para frutificar. Poda de eliminação, quando você precisa eliminar uma planta do sistema, ela já cumpriu sua função, ou ela está atrapalhando outra planta com maior interesse. Você tem a poda de rejuvenescimento, uma árvore que já está mais velha, você quer revitalizar o seu sistema, então você faz uma poda realmente mais bruta para trazer a planta com uma sensação dela estar mais jovem. Então é uma mangueira muito antiga. Você faz uma poda nela, ela vai ter um vigor maior. A poda de estratificação, quando você quer subir ou descer determinadas plantas, por exemplo, uma frutífera, uma mangueira, um abacateiro. Você pode querer subir ela um pouquinho mais para ela não ficar muito junto do seu extrato baixo, mas você também pode querer que ela não cresça tanto para não ficar muito difícil a colheita. Então você vai estratificar ela de forma que ela vai ficar ali no seu espaço adequado. Se você quer que uma planta seja aquela planta que vai ficar lá no dossel da floresta, você faz uma poda nela para ela ir subindo a copa dela. Quais são os objetivos da poda? Modificar o vigor da planta. Ou seja, uma planta que pode estar estagnada, a gente trazer ela
com vigor mais forte. Ela vai estar ali emitindo folhas novas, brotos novos. Manter a planta com porte conveniente ao seu trato e manuseio. Muitos produtores de frutíferas, a poda é um processo muito importante para ajudar ali também nos tratos culturais, e um deles a colheita. Modificar a tendência da planta em produzir mais ramos vegetativos que frutíferos e vice-versa. Em alguns casos, por exemplo, quando você tem um caso recente que aconteceu lá na chácara de um amigo nosso, do Matheus, ele teve ali as pitaias que estavam entrando em processo de frutificação, de floração. Ele fez a poda em todos os lugares que estavam florindo para evitar que a planta ela entrasse, perdesse energia desenvolvendo flor e concentrasse energia desenvolvendo os cladódios, que são ali as estruturas semelhantes às folhas da pitaia, né? Então a poda ela pode servir tanto para você evitar que a planta entre em estado de floração, em estado de frutificação, e você faça ela destinar a energia para desenvolvimento vegetativo. Ou para você fazer um estresse na planta e deixar ela frutificar. Então pode ser isso um objetivo da poda também. Conduzir a planta, que seria a poda de estratificação, suprimir ramos supérfluos, inconvenientes, doentes ou mortos, fazer essa poda de limpeza, e regular a alternância das safras, ou seja, você ter colheitas precoces ou você ter também colheitas tardias, para conseguir ter mais, ter colheita durante mais épocas do ano. Então aqui um exemplo da poda no pessegueiro, onde é uma poda de formato de taça, e deixando ali de mais ou menos 3 pernadas, equilibrando essa copa, deixando a copa aberta. Aqui no caso, ó, a gente tem a primeira poda, por exemplo, 50 centímetros. Depois de 25 a 50 centímetros tem outra poda. Então, de um galho foram para 3, depois de 3 foram para 9, e depois de 9 vão para 27. Então, é mais ou menos essa estrutura que fica um pé de pessegueiro. Aqui também se assemelha à mangueira, com o direcionamento da copa aqui com as pernadas, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, viu, pessoal, no nosso curso aí que a gente vai estar fazendo o lançamento amanhã. Aqui na poda de formação da manga, primeiro corte em bisel, para fazer ali a rebrote em pernadas, depois de 3 pernadas vão para 9 pernadas, e depois a planta fica com 27 pernadas. Então, semelhante ali. Várias frutíferas, elas têm esse tipo de poda para conseguir ter um melhor aproveitamento da copa, você não ter galhos sombreando uns aos outros, e isso conseguir proporcionar a planta ter um porte mais equilibrado. E quais são os cuidados que tem que ter na poda? Árvores muito altas podem dificultar o manejo. Cada vez a gente vê as agroflorestas ficando com portes mais baixos. Observações das plantas ao lado que podem ser as sucessoras. E começar de cima para baixo, porque se você começa de baixo para cima, você pode chegar naquela planta lá em cima, aí você podou ela, ela caiu em cima de outra planta, e essa planta que caiu em cima, você vai ter menos galhos para poder deixar como uma reserva, né, caso algum galho quebre. Então a gente sempre começa as podas de cima para baixo. Eliminar primeiro os galhos doentes e que se sobrepõem. Então essa é a primeira coisa que a gente faz quando vai estar plantando uma árvore, podando uma árvore. E os galhos mais grossos por baixo e os mais finos por cima. Isso quando a gente está organizando a matéria orgânica ali no sistema. Bom, galera, hoje finalizamos a aula de hoje. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui no chat. Vamos ver aqui o chat. Ó, Santa Terra tá falando que o áudio estava bom. Muito interessante a explicação. Mônica, muito obrigado.
Custo para um projeto de agrofloresta de 10 mil metros quadrados fica alto? Olha, o Alexandre, isso pode influenciar dependendo da cultura que você vai trabalhar. Por exemplo, berries, frutas vermelhas, elas têm um custo mais alto, porque o custo de implementação é mais alto, mas também o retorno, ele também, comparado por hectare, ele é bem maior, né? Agora, você vai fazer um plantio de abacaxi, o custo é mais baixo. Você vai fazer um plantio de algumas espécies nativas, você pode ter um custo mais baixo. Então, a gente pode conversar aí no direct, depois poder entender melhor ali sua demanda e poder te passar um posicionamento um pouco mais preciso, tá? Isso, ó, o Camilo aqui, um cara que agroflorestor aí, fala poda de limpeza, poda de formação, poda de elevação, contenção e por aí vai. Qual raiz você recomenda para recuperar solo? Depende do estágio do seu solo e da sua região. É importante pegar ali plantas que sejam mais nativas. Feijão guandu, ele é ótimo, tá? De maneira geral. Feijão guandu, ele é muito bom mesmo. O milheto, crotalária, feijão de porco, a capins em geral, gramíneas, né? Então, dependendo aí, capim andropólogo, capim mombaça, capim maçai, é, mamona, mucuna, por aí vai, né? São diversas. Ciclo lunar influencia na poda? Influencia, Dina? Muito boa sua pergunta. Tem algumas épocas melhores para você realizar determinados tipos de poda. A lua ela está relacionada com o transporte da seiva nas plantas. A gente falou isso um pouco sobre a agricultura biodinâmica. Se você quiser a nossa aula sobre a agricultura biodinâmica, manda um direct lá para a gente no Instagram que a gente te envia, tá? Temos uma aula completa de agricultura biodinâmica. Amendoim forrageiro, bom, sim, Divaldo. O Divaldo. Boa, Divaldo. Amendoim forrageiro é bom sim, cara. Ele, Arax não sei qual que é o amendoim forrageiro que você fala, mas o Arax pintoi, é, ele, ele é uma ótima planta. Inclusive tem um trabalho aí com a soja e o Arax pintoi, que a Ana Primavera ela comentou, e que foi uma boa planta de cobertura. Boa, Alexandre. Bom, vamos ver aqui mais perguntas. Ó, Mônica, então nesse caso é preciso primeiro observar o solo para cada pé de planta. No caso, tem planta que não se está bem na sombra e tem planta que não se está bem no sol. É isso, exatamente. Mônica, como que a gente observa isso, principalmente? Entendendo o centro de origem das plantas, como que elas se comportam no seu centro de origem. O café, ele é uma planta que ele tem origem das florestas. Tem outras plantas que elas têm origem ali nas clareiras. Então, hoje já tem esse material, a gente vai passar na aula no dia 3 amanhã, uma tabelinha, umas ferramentas que auxiliam isso, tá bom? Qual que é o extrato de cada uma. A estratificação, ela está bem relacionada a isso. Então, extrato emergente são plantas que não toleram sombra, extrato alto são plantas que toleram meia sombra, extrato médio já toleram certo sombreamento, extrato baixo precisam ser sombreados. O açafrão, por exemplo, é uma planta que ela vai melhor no sombreado. Então, amanhã a gente vai ter uma tabelinha que vai realmente auxiliar um pouco nesse processo, beleza? Hoje foi uma aula também trazendo essa parte do solo e dos princípios. Amanhã a gente vai ter uma aula especial desenvolvendo um projeto agroflorestal. Vamos selecionar um dos participantes aí para estar fazendo um trabalho em conjunto. A gente vai soltar um post, tá, no Instagram, e aí quem comentar lá vai receber essa oportunidade de fazer esse projeto com a gente. Daqui a pouco a gente vai estar soltando. Então, quem comentar lá e puder estar disponível amanhã, a gente vai chamar para desenvolver uma agrofloresta aí personalizada.
Não vai dar para ser um estudo muito aprofundado, porque a gente tem um tempo limitado, mas já vai ser uma introdução ali, um apoio utilizando as ferramentas que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso movimento. Valeu, Wellington, que bom que você gostou. O Wellington estava presente aí ontem também. Clau Minduim. Show, Clau. Clau já participou de vários encontros aí com a gente. Não esquece de se inscrever no canal. Olha, vamos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Dão um like. Sininho para amanhã, a nossa aula. Muito obrigado, Dina. Apoia a gente aí dando like, apoia se inscrevendo no canal. Sininho, que amanhã tem mais. Beleza? Não deixam também de comentar aí no post que a gente vai fazer no Instagram, para vocês terem a oportunidade de estar aí com a gente para serem sorteados aí, de receberem essa mentoria online e ao vivo aí para a gente desenvolver um projeto personalizado. Beleza? Amanhã vai ser mais a parte de planejamento, como você montar sua agrofloresta do campo à floresta. Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a participação de todo mundo. A aula vai ficar gravada. Amanhã a gente vai enviar todo esse PDF, esse material para vocês irem consultando também. Muito obrigado aí a todos que compareceram, viu?